寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Me sigam no Insta, não teve votação, né? Porque Brunei foi o país restante, então me sigam lá porque sim, eu faço votação toda semana e aviso aí quando, né, vai ter vídeo que não foi, né, basicamente escolhido através da votação. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a Brunei, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Então, como vocês estão vendo, hoje nós vamos falar sobre um socialista em Brunei. Pois é, e eu já falei sobre o Partido Popular de Brunei, né? Vou deixar na descrição, que é importante aqui para esse vídeo, mas afinal, socialismo, Brunei não é uma teocracia, não é uma monarquia, é um sultanato. Como é que vai ter socialismo num sultanato? Calma lá, meu amigo, que nós já vamos lá, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Mohammed Saleh bin Haj Masri, né? Nome complicado, vamos abreviar para Mohammed Saleh, aliás, minto, para Saleh Masri, né? Ele nasceu no dia 16 de junho de 1919 e veio a falecer no dia 14 de dezembro de 1996. Não se sabe ao certo, né, em qual local de Brunei Saleh nasceu, mas sabe-se que sim, ele é nativo de Brunei e durante sua infância ele acabou estudando em uma escola malaia em Brunei Town, né? E basicamente ele teve uma infância, uma adolescência normal, até que em 1937, né, aos 18 anos, ele começou a trabalhar aí como professor e ele até que tinha boas aulas, inclusive ele começou a trabalhar na escola onde ele estudava, né, que irônico, icônico, né, aí beleza, ele foi seguindo sua vida normal. Durante o início aí dos anos 40, né, mais precisamente no 1940, não na década de 40 em si, ele começou a escrever artigos nacionalistas, né, artigos anti-britânicos, artigos, né, como que o próprio povo malaio, o próprio povo de Brunei sofria preconceito e racismo pelos ingleses, pelos chineses, né, pelos estrangeiros de um modo geral, né, e ele queria mudar isso. Mas como os textos deles começou a ficar um pouco mais agressivo, então ele começou a escrever aí através de um pseudônimo, né, justamente para os britânicos não pegarem ele, não prenderem, né, não darem uma surra nele. Então, beleza, ele até que foi escrevendo. E quando o Japão invadiu, né, a Malásia, Brunei e passou a ocupar esses dois lugares, o Saleh Masri, ele apoiou, sim, ele literalmente apoiou os japoneses, né, justamente porque ele via os japoneses aí como uma força que os países do Sudeste Asiático não tinham para expulsar os estrangeiros. Então, né, ele começou a trabalhar na unidade de propaganda pró-Japão, ou unidade de propaganda japonesa, e com isso aí ele escrevia artigos e diversos textos incitando rebelião, rebelião contra os britânicos, né, contra o Ocidente de um modo geral, né, mas os britânicos acabaram pegando ele, deram uma surra nele e jogaram ele na prisão. Ele acabou ficando 18 meses preso, né? E depois disso o Japão conseguiu libertar ele. Então ele continuou seguindo aí, né, em uma política mais pró-Japão. E com isso ele foi se secularizando, né? Tipo, ele continuou muçulmano, mas ele foi ficando um pouco mais secular, né? Algo não tão ferrenho assim. E depois que a guerra terminou em 1945, ele ainda teve mais um tempo aí de liberdade, até que em 1946 ele acabou sendo preso aí pelos britânicos e isso enfureceu o povo de Brunei, até que ele conseguiu fugir, né, com 3 meses de cadeia, né, lembrando que quando ele foi preso ele não recebeu
uma sentença, ele só foi jogado na cela e não foi tipo, você vai ficar 200 anos, 1 ano, 4 meses, não. Ele foi preso e deixado lá. Aí quando ele acabou fugindo aí, né, da cadeia, ele acabou sendo preso de novo em 1947. Dessa vez ele acabou ficando preso aí por 6 meses. Nesse período aí, em 1947, ele acabou tendo contato aí com outros prisioneiros, e muitos desses prisioneiros estavam lá apenas por serem socialistas. Né? E o que o governo britânico menos queria na época era que socialistas jogassem suas ideias ali, causassem revolução e expulsassem eles de suas colônias, né? Então o Saleh, ele acabou tendo contato com o socialismo aí, e socialistas aí dentro da cadeia. E quando ele acabou saindo, né, da prisão aos 6 meses, aí ele saiu através de fiança e tal, o povo ali fez uma vaquinha e comprou a liberdade dele. E ele foi saudado e tratado como um herói, né, justamente por causa dos seus discursos nacionalistas. Mas conforme ele foi se aproximando do socialismo, né, e o povo ali via o socialismo, e alguns ainda vê o socialismo como algo que afasta as pessoas da religião, afasta as pessoas da fé, logo afasta as pessoas aí afastou o Saleh do islamismo. Logo, né, ele não é alguém tão confiável, tão fiel assim. Então ele foi se afastando das pessoas, as pessoas foram se afastando dele, né? Inclusive, né, eu acho que o fato que eu acabei de esquecer de... Não, enfim, né, e o que eu iria dizer, né, é que a partir desse momento ele foi chamando a atenção de outros socialistas, né, que estavam basicamente na clandestinidade. Eles foram se reunindo e coisas do tipo, né, e ele acabou voltando a ser professor, né, normal e tal, só que dessa vez colocando um pouco mais do socialismo em suas aulas, né, tentando fazer com que as pessoas conheçam o socialismo, e por mais que fosse proibido naquela época, ele fazia isso de um modo clandestino, aí, né, algumas reuniões aí depois da sala, quem tivesse interesse e tal, e aí, quer conhecer umas ideologias diferenciadas? Então, basicamente isso, até que no dia 21 de janeiro de 1956, né, ele conhece quem? Exatamente, Azahari, né, que fundou o Partido Popular de Brunei. Nesse momento vocês pausam e vão ver o vídeo ali sobre o Partido Popular de Brunei. Então, né, como Saleh foi basicamente um cofundador do partido, ele ficou aí como o cargo aí de vice-presidente do partido. Mas adivinha só, em 1958 ele acabou sendo preso de novo pelos britânicos, né? Não só pelos britânicos, né? Mas pelos britânicos e também por autoridades de Brunei, né? Policiais de Brunei agindo em cooperação aí com a polícia britânica. E ele acabou ficando 9 meses preso, né? 9 meses preso, saindo em setembro ainda de 1958, através aí de vaquinha, de fianças, de grupos socialistas aí ajudando ele. E em 1962, né, de 1961 a 1962, teve a revolta socialista em Brunei, que foi um fracasso total. A revolta foi esmagada pela Commonwealth e pelos próprios soldados de Brunei. E isso fez com que Azahari, né, fosse preso, exilado e vivendo aí na clandestinidade. Enquanto isso, Saleh viveu bem tranquilo. E vocês devem estar pensando, peraí, como assim? Os dois participaram da Revolução Socialista. Um era assumidamente socialista, né, que era o Saleh. Azahari também era. Mas a questão é que depois disso, o Saleh, ele acaba se afastando do partido, né? Ele acaba meio que, entre aspas, rompendo aí com o Partido Popular de Brunei. Então ele volta a ter uma vida relativamente normal, né? Ainda socialista, mas dessa vez muito mais na clandestinidade, porque ele estava sendo constantemente vigiado. Então mas ele ainda continuava publicando textos, incitando revoluções, incitando independência. Mas dessa vez ele assumiu uma postura mais nacionalista, mesmo se dizendo um pouco socialista. Nacional-socialismo? Não, tô brincando, hein, gente?
Mas sim, existem grupos nacionais socialistas, né, na Malásia. Ou chame como quiser, extrema-direita, enfim. Mas retornando aí ao foco do vídeo, a questão é que esse diálogo, essa relação com o Azahari não foi bem resolvido, né? Não foi bem resolvido, até que em 1991 Azahari acusou, né, e acabou rompendo aí a amizade, os laços que ele tinha com Saleh, justamente pelo fato que ele acusou Saleh de ser um agente duplo, justamente, né, por isso que ele não foi preso, de acordo com Azahari. E o Saleh respondeu que não, que eles eram socialistas iguais, que eles eram perseguidos iguais, mas que ele conseguiu uma sentença melhor, que ele conseguiu, né, manipular melhor as palavras e com isso ter um julgamento mais favorável a ele. E Azahari não teve essa sorte, palavras de Saleh. Então eles acabaram rompendo e depois disso Saleh voltou a ter uma vida comum, uma vida mais afastada tanto da política quanto de uma vida pública de um modo geral, até que no dia 14 de dezembro de 1996, Mohammed Saleh bin Haj Marsiri, na verdade, ele acaba falecendo aí de causas naturais. Então ficou por isso mesmo, ele acabou sendo enterrado em um cemitério relativamente comum até. E bem, né, foi isso aí a vida aí basicamente da única figura, acho que da segunda figura mais notável que foi assumidamente socialista em Brunei. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, tamo junto, né? Quem puder me seguir no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição. E quem puder também passar esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou como a pessoa se identifica, eu agradeço. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!